O Estado vai ganhar o programa de guarda temporária. Esse programa, esse projeto de lei, é de autoria do deputado Eduardo Loureiro, do PDT, que torna a família acolhedora uma política pública no estado do Rio Grande do Sul. O município de Santo Ângelo já tem esse programa, já é um exemplo desse programa que acontece. O município de Juiz está implantando agora o programa Família Acolhedora, que deve ser implantado em todo o estado do Rio Grande do Sul. E na linha comigo está o deputado Eduardo Loureiro para a gente explicar um pouco esse projeto, o que isso vai beneficiar as famílias no Rio Grande do Sul, deputado. Pois é, nós, depois de 2, 3 anos de tramitação, tivemos então a aprovação unânime deste projeto na Assembleia Legislativa na última terça-feira, que cria então o programa Família Acolhedora no estado do Rio Grande do Sul, que trata exatamente da guarda temporária de crianças que se encontram em situação de risco, que sofrem algum tipo de violência, abandono, negligência, maus tratos ou algo parecido, e que exatamente por conta desta situação acabam, por decisão judicial, tendo que ser afastadas das suas famílias biológicas, das suas famílias de origem, para terem exatamente os seus direitos preservados, para terem uma proteção, evidentemente, que maior. E o grande mérito do projeto é que, ao invés destas crianças serem alocadas em abrigos públicos, que é o que geralmente acontece no Brasil, que são espaços coletivos, que são espaços que não reproduzem o ambiente familiar, elas podem então ser acolhidas por famílias previamente selecionadas, bem estruturadas da sociedade, para que se possa preservar ali a questão do afeto, do carinho, do amor. Elas terão uma referência, ali vai ter um pai, vai ter uma mãe, que é muito importante para a formação delas, para o desenvolvimento delas. Então, este, sem dúvida nenhuma, é um encaminhamento muito mais adequado do que qualquer outro para crianças e adolescentes que se encontram nesta situação e que vivem já um drama familiar, porque, infelizmente, nós temos muitas famílias desestruturadas na nossa sociedade, pais que acabam se envolvendo com a drogadição, na criminalidade, e quem acaba sofrendo com isso são as crianças, que muitas vezes têm prejuízos irreparáveis. Então nós temos que dar uma atenção a estas crianças. Esse programa ele já funciona em alguns municípios. Em Santo Ângelo, onde eu fui prefeito, ele foi implementado há 6 ou 7 anos atrás, e o resultado é espetacular, e a partir de agora o próprio governo do estado, em convênios com municípios, poderá implementar esse programa em todo o território gaúcho. Bom, deputado, tem uma situação dentro desse projeto que aqui em Juí também se começa a implantar o programa de família acolhedora, e até a gente está tentando aqui o contato com a secretária para saber como é que está já o andamento desse programa aqui em Juí, que agora vai virar um programa a nível estadual. As famílias elas devem ter um cadastro, não é, para receber e acolher esta criança, mas há um período restritivo que essa criança ficará junto com esta família. Não existe a possibilidade de uma adoção para sempre, não é, desta criança. A gente se pergunta, secretário, inclusive um questionamento que a gente já fez para psicólogos sobre o programa da família acolhedora, como fica a cabeça desta criança no momento que ela é adotada temporariamente por esta família, e depois de um certo período ela retoma na sua vida a sua família de origem, e aí se muda totalmente o seu momento de vida. Os psicólogos analisam de uma forma essa situação. O senhor tem a experiência em Santo Ângelo e fala que é uma experiência muito boa do programa Família Acolhedora, mas não se tem o medo de quem sabe, a criança sofrer mais depois de ser acolhida por uma família com maior estrutura, dando uma melhor qualidade de vida, e depois ela retoma a família habitual, enfim, a família que a gerou, o deputado? Bom, eu acompanho este programa, claro, há muito tempo em Santo Ângelo, e vejo todo o trabalho que é realizado pela equipe, inclusive, que comanda o programa, que conta com psicólogos, com assistentes sociais, com pedagogos. O juiz da infância, o Dr. Luiz Carlos Rosa, ele é muito zeloso, ele, evidentemente, que é o juizado que
determina que toma as decisões de fato quando tem que afastar a criança da família biológica, quando tem que determinar que ela seja acolhida por outra família e assim por diante. E quando ela tem que retornar, e o esforço é exatamente este, até porque a família biológica é o local adequado, é o local natural, não é que ela tem que permanecer. Então ela só é retirada da família de origem numa situação extrema quando realmente ela está tendo os seus direitos violados. Então ela é retirada, o programa ele é guarda temporária mesmo, ele não é um programa de adoção, até porque a lei da adoção é uma lei federal, e tem toda uma outra norma que regula, e há todo um cuidado com relação a esta transição, não é? Quando ela tem que ser retirada, assim é feito, e quando tem que retornar, há todo, claro que um acompanhamento, isto não é feito de forma abrupta, isto envolve todo o preparo também das famílias envolvidas, tanto da família temporária como da família biológica, que é avaliada, que é acompanhada. Na maioria dos casos, o que eu vejo lá em Santo Ângelo, aquela família que acolheu temporariamente, ela acaba nunca perdendo, nunca cortando definitivamente o vínculo com aquela criança e nem mesmo com a família biológica. Ela se torna uma espécie de padrinho, né, daquela criança e acaba ali acompanhando, acaba mantendo alguns contatos ou algo parecido. Agora, não dá para fugir desta situação. A família biológica é a família natural, é ali que a criança deve permanecer e só ser retirada ou temporariamente ou em definitivo, e isso acontece muitas vezes, a criança não tem condições de retornar nunca mais para a família biológica, daí sim ela será encaminhada para a adoção e aquela família que a acolheu temporariamente, se quiser se inscrever lá no cadastro de adoção, poderá fazê-lo e quem sabe até ter uma preferência para daí sim obter a guarda em definitivo da criança. Certo. Existe um prazo, deputado, né, dentro desse projeto de lei aprovado na Assembleia, existe um prazo para que a família que acolhe a criança permaneça com a criança aos seus cuidados, até que a família que a criança foi gerada, ela se reconstitua, se tenha uma melhora na sua, que possa receber novamente essa criança? Sim, o prazo estabelecido na lei é de 2 anos. Exatamente por isso, porque é para ser temporário mesmo. Agora, também tem ali uma ressalva na lei, prevendo que quem vai fazer em última instância esta análise e tomar a decisão é sempre o juiz da infância. Ele tem os elementos, ele tem as condições, ele trabalha de forma muito articulada com a equipe que está dedicada ao programa, que conta lá com especialistas, com psicólogos, com assistentes sociais, com pedagogos, o próprio Conselho Tutelar também participa. Então, é ele que, em última instância, deve avaliar o que é melhor para a criança, não é? Eventualmente até pode estender numa condição excepcional este prazo. Então, é assim que funciona e o que prevê na lei é exatamente este prazo máximo de 2 anos. A questão do projeto de lei se permite terminar com a questão dos abrigos de jovens, de crianças, de adolescentes que hoje estão nesses abrigos longe de suas famílias, o secretário ou o deputado, e dar, quem sabe, para esta criança um significado de um lar, de uma família que o acolha, que lhe tenha carinho, que lhe tenha amor, e que coloque esta criança, dê um rumo para ela na sua vida. A senhora acredita que os abrigos hoje que existem no Rio Grande do Sul, eles não têm esse papel formador da criança, o secretário? Não, os abrigos, Luciano, definitivamente não são a melhor solução. Eu, inclusive, conheço algumas situações dramáticas, são espaços coletivos. Você imagina, vamos imaginar 30, 40, 50, 60 crianças num mesmo ambiente. A criança ela não tem aquela referência do pai, da mãe, o afeto, o amor, o carinho. Ele não se reproduz como deveria ou como acontece numa família. Então, eu conheço muitas situações em que os abrigos eles se constituem muito mais em depósitos de crianças do que qualquer outra coisa.
Então, o ideal é que a gente possa, claro que isso tem que ser feito gradativamente, substituir os abrigos por este programa pelas famílias, não é, que devem acolher. Em Santo Ângelo, praticamente não existe mais abrigo. Todas as crianças que têm que ser afastadas das suas famílias de origem, elas estão acolhidas por famílias da sociedade. Hoje são 38. Então não há mais abrigos, porque os próprios especialistas que acompanham esta situação, eles dizem isso. Os abrigos, eles não cumprem o papel que poderiam, que deveriam cumprir. E por isso que se elaborou esta nova formatação, esta nova dinâmica, esse novo programa que já funciona, que já foi testado em alguns lugares e que agora precisa ser levado e reproduzido por todo o Rio Grande do Sul, espero que o quanto antes em todo o Brasil. Bom, como é uma política de Estado, os municípios devem também se adequar para receber esse programa, né, o deputado? Como que o município pode se inscrever, se tem uma forma de inscrição, se precisa falar com o juizado da infância e juventude de cada cidade? Como que funciona para o município se integrar a essa política de Estado que precisa ainda da tramitação e da sanção do próprio governador do Estado do Rio Grande do Sul, mas nos parece que depois dessa aprovação fica um caminho um pouco mais fácil a seguir desse projeto. Como que o município ou os municípios que ainda não possuem esse programa da família acolhedora podem agora ingressar nesse processo, deputado? Eu acho que é importante primeiro observar uma coisa que eu acho fundamental, Luciano. Os municípios, eles têm a obrigação constitucional de estabelecer e implementarem políticas públicas voltadas para o atendimento a essas crianças que têm que ser afastadas das suas famílias, não é? O que acontece é que a solução dada, a política implementada, são os abrigos. Sim. Então, o que se quer agora é justamente incentivar, motivar os municípios para que eles, ao invés de organizarem abrigos públicos, eles possam exatamente organizar o programa, que inclusive, além de muito mais adequado, ele é mais barato. Comprovadamente o município ele vai dispor de menos recursos para organizar o programa do que se investir em abrigos, até porque as famílias... Tem alguma ajuda de custo para essa família que vai acolher esta criança? O município precisa fazer esse pagamento ou não? Olha, isso não é uma obrigação. Em Santo Ângelo, o município contribui com um salário mínimo, ou até um salário mínimo. Eu, inclusive, conheço famílias lá que até abriram mão disso, porque já são famílias que têm uma certa condição, e o valor é justamente para poder ajudar no custeio. Então o município ele ajuda com um salário mínimo àquela família, mas não é necessariamente uma obrigação. É importante que se viabilize, e para viabilizar muitas vezes o auxílio financeiro é importante. Inclusive na lei estadual ela prevê que o próprio Estado do Rio Grande do Sul possa estabelecer um incentivo até para ajudar os municípios. Então, cabe ao município realmente tomar esta iniciativa. Ele tem que organizar uma equipe que tem que ser exclusiva do programa, com no mínimo um psicólogo, um assistente social e um pedagogo. Tem que ter uma estrutura, portanto, não é, de pessoal que vai agir, que vai avaliar as famílias, que vai acompanhar as crianças, que vai subsidiar também a decisão do juiz, que vai pedir laudos, que vai ouvir os profissionais envolvidos para tomar a melhor decisão com relação ao afastamento da criança, ao retorno dela para sua família biológica ou não. Então, o município ele tem que fazer um convênio com o Estado, né, tem que assinar um convênio com o Estado para receber eventualmente um auxílio ou um aporte estadual, ou ele pode fazer o que Santo Ângelo, o que próprio município de Ijuí já fez, que é implementando uma lei municipal para organizar o programa, respeitando aquilo que inclusive prevê a própria legislação federal, que também trata desse assunto, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que recomenda esse tipo de prática. Então, o município ele tem que tomar iniciativa e se conveniar com o Estado ou propor e aprovar uma lei municipal para regular o programa. Tá certo. Bom, secretário, ou melhor, deputado, eu estou lhe chamando de secretário aqui, que eu estou com o secretário na cabeça aqui, o deputado. Deputado estadual Eduardo Loureiro, do PDT. Deputado, como é que agora, só para a gente fechar aqui a tramitação desse projeto, ele foi aprovado na Assembleia, qual é a tramitação dele para que ele realmente vire lei aqui no estado do Rio Grande do Sul?
Ele é aprovado, a Assembleia agora vai remeter para o Poder Executivo, provavelmente nesta semana ou no máximo semana que vem, e chegando no Poder Executivo, o governador tem 15 dias, então, para sancionar ou vetar o projeto. É claro que ele vai sancionar, eu mesmo já conversei com a equipe da Casa Civil, que inclusive sugeriu uma ou outra emenda, pequenos ajustes no projeto, evidenciando, claro, que o comprometimento aí do governo com relação a essa política pública, que projeto aprovado por unanimidade, evidentemente que o governador vai sancionar. Então, chegando lá, a partir da semana que vem, conta-se 15 dias e o governador sanciona o projeto e aí vira definitivamente lei aqui no estado. Que bom. Deputado estadual Eduardo Loureiro, do PDT.